A conduta clínica que você toma hoje para um paciente que chega buscando atendimento no seu consultório e está com um dente trincado, vamos pensar que ele está com uma pulpite reversível ainda, num primeiro molar superior, e você detecta que esse dente tem uma trinca. A conduta que você tem hoje com relação a esse dente, qual é? É essa a mesma conduta que você tinha, às vezes, 10 anos atrás, 15 anos atrás, se é que você tem aí esse tempo para trás, né, de bagagem clínica? Isso é muito importante que seja dito, porque na última década, basicamente, nos últimos 10 anos, muito tem sido revisto com relação às condutas, né, os tratamentos para dentes trincados. Para começar, quando a gente fala dente trincado, é algo extremamente genérico. Se eu falar um dente trincado, eu posso pensar aí numa trinca que esteja em esmalte dentina, mas não está se estendendo nem para o colo do dente e está mais na parede mesial, mas enfim. E posso também estar me referindo a uma trinca que está em esmalte, dentina e cemento, né? Já está chegando ali início de terço cervical, ali radicular, e se estende de mesial para distal. E eu tenho que saber, né, assim, o que eu tenho de diferença nesses dois cenários que eu dei como exemplo, para eu ter uma ideia muito mais assertiva de qual que é a melhor conduta, pensando sempre no caminho de preservação desse dente, tá? Mas, observação aqui, vamos colocar aqui um parênteses aqui nessa hora. Preservação desse dente, desde que essa realmente seja a melhor opção frente à análise que você fez do caso clínico no seu consultório. A gente tem que pensar o seguinte, o ser conservador não necessariamente significa manter um dente na boca a qualquer custo. O ser conservador, por exemplo, também não significa, não, eu vou evitar a qualquer custo a endo desse dente. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Se em algum caso existe necessidade da endo, tem que ser feita a endo. Se existe necessidade da exodontia de um elemento dentário, considerando aí não só aquele momento do tempo, aquele recorte do tempo, né, de um dia, um mês na vida do paciente, mas jogando isso, né, para um desdobramento numa linha do tempo, aí pensando num prognóstico médio prazo, pelo menos, eu tenho que pensar que aquilo ele é uma opção conservadora nesse médio prazo ou até mesmo no longo prazo, tá? Porque o que pode parecer ser conservador num momento ali imediato ou de curtíssimo prazo, vamos dar um exemplo, a manutenção de um dente trincado, mas um nível de dente trincado onde a manutenção daquele dente vai prejudicar amanhã ou depois o suporte ósseo de uma reabilitação por implante. Tá? Então, nesse caso, será que a manutenção desse dente é realmente uma opção conservadora? Não. Então, esse ser conservador não dá para ser considerado num recorte de tempo, tá? Sempre projetando aí para médio prazo ou até mesmo longo prazo. E aí, então, dentro dessa questão, né, do planejamento, de conduta, de tratamento de um dente trincado, quais são as opções que a gente tem hoje? O que os guias, né, os guidelines da Associação Americana de Endodontia, né, quais são as orientações e qual que é o embasamento científico que a gente tem no sentido de executar um tratamento adequado, né, visando a manutenção daquele dente sem prejuízo para o nosso paciente. Então, uma orientação que eu vou compartilhar com você, logicamente, de maneira também mais superficial, mas só para você ter uma ideia disso, com relação primeiro à necessidade de tratamento endodôntico. Todo dente que está lá trincado, que existe uma trinca, eu preciso fazer a endo? Não necessariamente, tá? Para definir pela necessidade de um tratamento endodôntico, a gente vai fazer o quê? Avaliar qual que é o estado pulpar daquele dente, ou qual que é o status periapical daquele dente, certo? Então existe uma pulpite irreversível, existe um quadro de necrose, então eu já tenho outras variáveis que estão me indicando o quê? O estado pulpar e periapical. E daí sim a necessidade ou não de um tratamento endodôntico. No entanto, por outro lado, a recomendação, segundo os guidelines, né, a edição mais atual das recomendações da Associação Americana de Endodontia, são com relação à proteção coronária desse dente, ou seja, para que seja realizada ali uma proteção de cúspides, no sentido aí, ele fala de realizar uma coroa nesse dente para evitar o quê? A propagação dessa trinca e aí sim, eventualmente, levar à perda desse elemento dentário, certo? Mas isso também a gente está fazendo considerações mais gerais para você parar e pensar um pouco, né, como é que tem sido a sua tomada de decisão dentro do consultório. Se você quiser deixar no comentário aqui, compartilhar, né, para a gente trazer essa conversa aqui à tona,
já é um bom início, porque nessa quarta-feira agora, vamos ver, dia 7 de junho, a gente vai fazer uma live para conversar um pouco mais a respeito, né, de protocolos que a gente usa, quais são as variáveis, os elementos que a gente leva em consideração realmente nessa tomada de decisão mais assertiva para falar de um dente trincado, certo? Lembrando que isso é de extrema importância para o seu paciente, até mesmo para ele pegar e falar, tomar a decisão junto com você, né? Não, beleza, então vamos investir aqui, porque aqui existe uma boa previsibilidade, né, desse dente ser mantido ali numa sobrevida, mas sem causar prejuízo para o paciente, senão também você vai ser um herói, pode ser um herói no primeiro momento, falando esse dente fica a qualquer custo, e daqui 2, 3 anos esse paciente tem um baita de um desafio, tendo que lidar com outra parte ali de enxerto ósseo para poder realizar a reabilitação por implante. Ele fala, caramba, mas por que o dentista lá atrás não me falou dessa possibilidade? Eu teria investido já de uma vez nisso, se a previsão é que já não desse certo, enfim. Então existe toda uma parte aí super importante para ser conversada depois com o paciente, tá legal? Se você quer participar da nossa live, deixa aqui nos comentários. Se você não faz parte ainda da nossa Endolovers VIP List, quer ser adicionado lá, deixa aqui nos comentários para eu saber, né, que a gente pode abrir aí nossa lista para você poder se inscrever e aí dessa forma receber o link direto pelo Zoom, onde você vai poder participar daí ao vivo, o chat vai estar aberto e tudo mais nessa quarta-feira, 7 de junho de 2023, às 7 horas da noite, tá certo? Espero te ver lá em breve. Grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.